Então, nessa ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor Armando Dagri Magri. Senhor Armando, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar aqui a palavra ao Ministério Público Federal, que arrolou o senhor como testemunha, para perguntas. Muito obrigado, Excelência. Doutor Armando, bom dia. Bom dia. O senhor disse na qualificação que o senhor é engenheiro civil. O senhor trabalha onde? Eu trabalho na Talento Engenharia, sou um dos sócios. Certo. O senhor trabalha na Talento desde quando? A gente, desde 2007. Certo. Qual que é o tipo de serviço prestado pela Talento? A Talento é uma construtora e tudo relacionado à construção civil, principalmente a obras rápidas, estande de venda de incorporação, retrofits, reformas de apartamentos, reforma de escritórios. Certo. Só porque o senhor disse rapidamente, o senhor é um dos sócios dessa empresa. Isso. Quais que são os principais clientes dessa empresa, da Talento? A gente tem muitas obras nesses anos. A gente fez muita obra para as incorporadoras CETIM, OAS, PDG, Agra, Camargo Correia, Direcional. Certo. Suficiente. Quais que foram os trabalhos feitos para a OAS? O senhor mencionou estandes de vendas. Para a OAS a gente fez estandes de vendas, de incorporação, fizemos uma reforma no apartamento no Guarujá e fizemos 2 reformas para eles no escritório, a sede deles na Lorena. Certo. Antes de entrarmos especificamente nesse apartamento do Guarujá, que é objeto da denúncia, em relação aos estandes de venda para a OAS, o senhor realizou esse tipo de serviço em quais cidades? Olha, acho que a gente chegou em São Paulo, a maioria, mas chegamos a fazer em Salvador e no Rio de Janeiro, se eu não me engano. São Paulo, o senhor disse São Paulo, cidade de São Paulo. Isso, capital. Certo. O senhor mencionou a execução de um trabalho num apartamento no Guarujá. O senhor se recorda em qual empreendimento que era? No edifício Solares. Certo. O senhor se recorda quem fez a contratação desse serviço? Sim, a gente... Desculpa? A pessoa que entrou em contato com a Talento para fazer a contratação desse serviço. A gente tinha muito contato com a OAS e o procedimento era sempre padrão. A gente recebia um projeto da Paula, geralmente, e íamos afinando aí o orçamento até fechar o contrato com o Igor e com o Roberto. Certo. Se você recorda o nome, Igor, do Igor? Igor Pontes, Roberto Moreira. Perfeito. Essa contratação para esse serviço no Guarujá aconteceu quando? Eu acredito que em meados de abril, maio de 2014. Certo. E o que envolvia esse serviço? Qual foi o objeto da contratação? Uma reformulação geral de um apartamento triplex, troca de acabamento, adequação de layout, mudanças de paredes, novas paredes, a colocação de um elevador, mudança na piscina, lá na cobertura, com impermeabilização geral. A princípio isso. Certo. Envolveu também pintura, troca de acabamento, troca de escada? Sim, perfeito, também. Certo. E o senhor recebeu um projeto do que deveria ser feito? Recebemos um projeto inicialmente e orçamos em cima dele. Nesse projeto inicial já constava a previsão de um elevador privativo? Já constava. Certo. Em alguma outra oportunidade, a Talento já havia sido contratada pela OAS para executar esse tipo de serviço? De apartamento, não. Certo. O orçamento que a Talento fez foi enviado a quem da OAS? Eu acho que foi enviado a Paula.
Certo. O senhor sabe quem foi o responsável pela aprovação desse orçamento? Eu acredito que o Igor e o Roberto, que eram as pessoas que eram acima da Paula, que a gente tinha contato. Certo. O senhor se recorda o valor dessa contratação? Aproximadamente 770 mil. Certo. E quem que pagou? A OAS. O serviço foi prestado de quando até quando? Abril, de maio a mais ou menos final de setembro. De 2014? Isso. Certo. Dentro da Talento, o senhor é que era responsável por visitar o local, acompanhar a execução desse trabalho? Não, eu sou um dos sócios. Dos sócios, eu sou o responsável por essa parte, por esse tipo de obra. Meus outros sócios cuidam de outros tipos de obra. Mas eu tinha um engenheiro residente, eu tenho um coordenador que passa e eu esporadicamente vou também, ou quando solicitado. Quem dentro da Talento acompanhou essa obra? A minha engenheira Rosivane. Certo. O senhor alguma vez visitou esse local? Visitei uma vez. Quando? Eu acho que foi no finalzinho de agosto ou comecinho de setembro, não me recordo a data, onde a obra estava 95% pronta. Eu fui visitar. Certo. Por qual motivo o senhor foi lá? Foi marcada uma reunião agendada, solicitada pela OAS. Quem que marcou pra gente? Desculpe lhe interromper. Quem que marcou essa reunião? O Igor solicitou a presença da gente pra gente dar uma olhada geral. Era uma época onde estava começando a ser montado o elevador. Eu fiquei também curioso para ver como estava sendo feita essa montagem. E a gente marcou essa reunião para bater cronograma, ver final de obra. Certo. Essa reunião foi para verificar o andamento da obra? Também. Certo. Para verificar o andamento da obra e ver a qualidade, ver tudo, né? Que estava acontecendo, era a primeira vez que eu ia. Certo. E foi ajustado o cronograma final dessa obra também? Foi. Lá na reunião foi. Nesse momento o elevador já havia sido colocado? Não, estava iniciando a montagem. Certo. Além do senhor, quem mais compareceu nessa reunião pela Talento? A Rose e o Luciano. Certo. Pela OAS, quem compareceu a essa reunião? Estava a Marilza, o Roberto e o Igor. Certo. Nessa ocasião, alguém mais chegou? O senhor pode descrever o que aconteceu? A gente estava na reunião, no início da reunião, adentrou 2 senhores, uma senhora e um rapaz. Na hora... Desculpe, pode continuar. Não, na hora eu não sabia quem eram os 2 senhores. A senhora eu conhecia e o rapaz também de televisão, de internet. Quem eram essas pessoas? Hoje eu sei que era o Dr. Léo Pinheiro, o engenheiro Paulo Gordilho, a dona Marisa Letícia e o Fábio Luiz, filho dela. Certo. Eles chegaram até o apartamento, o senhor estava lá? Estávamos ali no térreo, estávamos iniciando a nossa reunião. E o que aconteceu depois que eles chegaram no apartamento? Eles chegaram no apartamento e praticamente participaram ali da reunião. Eles foram vendo todo o apartamento, tudo que estava acontecendo, e a gente foi junto com eles. Eles circularam por todo o apartamento? Sim, circularam. Certo. O senhor os viu circulando pelo apartamento? Sim, todos circulamos juntos. Certo. O senhor pôde perceber se havia algum deles que era o responsável pela obra, que cuidava da parte técnica, quem as pessoas que estavam no apartamento prestavam contas? Eu percebi que o Paulo Gordilho era o mais técnico, era o engenheiro que entendia, era o que mais questionava, perguntava pro Roberto, né? Certo. E transmitia isso pros outros. Certo. O senhor percebeu se havia alguma relação de proximidade entre o senhor Léo Pinheiro e a senhora Marisa Letícia e o senhor Fábio? Sim, bastante. Certo. Bastante proximidade.
nesse momento da visita, já havia armários instalados nos quartos? Não, o apartamento estava em obra ainda, pelado. Nem nos quartos, nem na cozinha, nem nos banheiros? Não, nada. Havia camas? Não. Havia algum tipo de eletrodoméstico? Nenhum. Certo. E terminada essa, vamos chamar, volta pelo apartamento, o senhor Léo Pinheiro, o senhor Paulo Gordilho, a senhora Marisa e o senhor Fábio foram embora? Eles ficaram conversando um pouco ali numa roda durante um tempo, falando amenidades, falando sobre a eleição que ia ocorrer, o Dr. Léo Pinheiro contando algumas viagens, algumas coisas, e depois foram embora. Certo. O senhor disse que nessa reunião houve uma conversa marcada com o senhor para tratar de cronograma. Em algum momento o senhor ouviu sobre a compatibilidade desse cronograma com a necessidade de contratar a Kitchens para fornecer algum tipo de bem? Sim, na hora que a gente falou que a nossa parte está praticamente acabando, que o elevador acabaria em mais uns 15, 20 dias, depois era só dar retoque de pintura. Aí entre eles falaram assim, que precisavam agora agilizar a colocação dos móveis com a Kitchens. Perfeito. Então, depois dessa visita, a reforma contratada junto a Talento foi finalizada? Foi finalizada. O projeto inicial foi todo executado? Todo executado. Quanto tempo depois dessa visita a parte da Talento foi finalizada? Exatamente como combinado, no fim de setembro, desculpa. Certo. O senhor comentou sobre essa visita em que o senhor encontrou com a senhora Marisa Letícia, com outros sócios da empresa, da Talento? Lógico, sim. Chegando na Talento, à tarde eu comentei. Certo. Esse trabalho de reforma do apartamento do condomínio de Solares foi o único desse tipo, a reforma de um apartamento triplex que a Talento fez para a OAS? Sim, para a OAS e triplex, sim. Certo. Foi um trabalho diferente daquele que o senhor disse que fazia também, de montagem de estandes, que já havia feito para a OAS? Tudo é construção civil, né? Mas são características de obras diferentes, sim. O stand de venda é uma coisa que a gente faz, depois de um tempo vai ser removido, então é bem diferente de um apartamento que vai ficar, né? Sim, só para deixar claro, salvo engano, esses estandes de vendas não tem todo o encanamento, toda a formação hidráulica, e no caso desse apartamento também era assim, não havia parte hidráulica ou estava pronto para morar? Não, o apartamento estava pronto para morar. A parte hidráulica a gente mexeu onde foi reformado, né? Por exemplo, na piscina a gente teve que fazer uma adequação por conta de impermeabilização, aí refizemos, mas eles vêm pronto. Nos apartamentos decorados, a gente tem a parte do stand de venda e apartamento decorado. O apartamento decorado realmente nada funciona, é tudo fake, que a gente chama. Mas a parte de stand tem toda a hidráulica funcionando, assim, banheiros para corretor, para visitantes, né? Certo. O senhor mencionou que esse foi o único tipo de trabalho, aliás, que esse tipo de trabalho foi o único que o senhor fez para a OAS. Mas eu pergunto para o senhor, esse tipo de reforma, colocando escada, tirando o deck, colocando parede drywall, o senhor já fez para algum outro cliente que não fosse a OAS? Desse porte não. Já fiz de pegar um apartamento cru, né? E a incorporadora pedir pra gente colocar um piso ou fazer uma pintura por conta que ia vender o apartamento ou por conta que já estava até vendido e eles tinham acordado com o comprador que essas melhorias eles iam fazer. E como eles às vezes não têm essa mão de obra por ser incorporadora, eles terceirizam isso. Certo, mas nesses casos eram reformas desse porte ou eram reformas de porte menor? Não, bem menores. Certo. Então, considerando essas outras reformas que o senhor já fez, pela experiência que o senhor tem, essa reforma que foi feita no triplex, no apartamento 64, no Guarujá, era uma obra de entrega de apartamento ou uma obra de personalização? Excelência, gostaria de pedir a palavra. Você está pedindo?
O Ministério Público perguntou diversas vezes a respeito do apartamento, já obteve todas as perguntas a respeito da obra e agora está pedindo a opinião da testemunha. Eu gostaria que essa pergunta especificamente fosse indeferida, Excelência. Excelência, essa pergunta não é uma questão de opinião, é uma questão de avaliação com base na experiência de alguém que trabalha no mercado. Vossa Senhora... Excelência, pela ordem, defesa de... Excelência, pela ordem... Estou ouvindo? Sim. Defesa de Paulo Camoto, reitero a argumentação da colega e a resposta a essa pergunta é extremamente subjetiva, não diz respeito aos fatos, não é uma resposta objetiva, postula que seja indeferida. Eu defiro a pergunta. Defiro a pergunta porque se pergunta aí sobre a experiência profissional, avaliação técnica da testemunha. Mas é a avaliação técnica, excelência, perícia. Doutor, tem que ser no microfone, perdão. Excelência, sim, pode ser também. Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia Lula da Silva, questões técnicas devem ser abordadas em prova pericial. Não, a testemunha tem que depor sobre fatos, não fazer avaliações técnicas. Então, com esse fundamento, eu também vou aderir à impugnação feita pela colega à pergunta. Certo, está indeferido com base no que já argumentei. Pode fazer a pergunta novamente? Senhor Armando, vou refazer a pergunta. Então, com a experiência que o senhor tem, considerando essas outras obras que o senhor já fez, essa reforma que o senhor fez no triplex, no apartamento 164A, no Guarujá, era uma obra de entrega de apartamento ou de personalização? De personalização. Tá ótimo, senhor Armando. Muito obrigado. Estou satisfeito, excelência. O assistente de acusação tem perguntas? As defesas, eu vou começar pelas defesas de São Paulo. Os defensores de São Paulo têm perguntas e eu peço que seja declinado o nome do defensor, do defendido, se houver perguntas, certo? Pela defesa de Paulo Gordilho, a testemunha poderia declinar se ela já conhecia Paulo Gordilho antes desse encontro? Não conhecia. Eu não sabia, quando eles entraram, eu até achei que ele fosse até o presidente, porque ele estava muito mais incisivo na reunião. Eu só vim conhecer ele bem depois, quando ele saiu na capa da Veja. Aí eu associei o nome com a reunião. Na obra, doutor, a testemunha pode declinar se Paulo Gordilho lhe deu ordens ou sugestões do acontecido, da reforma que foi feita? Não tive contato com o Paulo Gordilho diretamente. Ele tratava diretamente com o pessoal da OAS, com o Igor e com o Roberto. Sem mais, excelência. Outros defensores de São Paulo ainda? Não, sem pergunta. Então os defensores aqui presentes, defesa de Lula, Luiz Inácio e Marisa. Sim, excelência, tenho perguntas. Primeiramente, bom dia, senhor Armando. Bom dia. A denúncia objeto desta ação penal faz referência a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras. Contratos que dizem respeito à refinaria Abreu e Lima, Reneste, e à refinaria Getúlio Vargas, Repar. O senhor tem conhecimento sobre esses contratos? Não, nenhum. O senhor não teve nenhuma participação? Não. O senhor sabe, tem conhecimento, se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria recebido alguma vantagem indevida proveniente desses contratos? Também não. Com relação a esse apartamento que o senhor respondeu agora às perguntas do Ministério Público, o senhor sabe dizer qual é o apartamento ao qual o senhor se refere? O número? Isto. Não, de cabeça não. Sei que é um dos triplex. Mas o senhor não sabe declinar qual é o número do apartamento que o senhor falou até agora? Não, mas está na documentação entregue, né? O senhor responde aquilo que o senhor lembra. O senhor sabe a metragem desse apartamento? Aproximadamente uns 200 metros. O senhor é sócio
da Talento Engenharia ou são 3 empresas, é isso? Isso. O senhor pode explicar? São 3 empresas, qual a atividade dessas empresas? Uma das empresas cuida de gerenciamento, a outra construtora de obras mais pesadas e essa de obras mais rápidas, stand de venda. Essa, o senhor diz, seria qual empresa? Acho que a Talento Construtora Limitada. Não entendi. Talento Construtora Limitada, eu acho. O senhor acha? O senhor é sócio da empresa? Acho. Isso. Qual o percentual que o senhor tem nessa empresa? Na época, 25%. E atualmente? Um dos sócios saiu, fiquei com 33%. Perfeito. O senhor, respondendo a perguntas do Ministério Público, o senhor diz que, salvo engano, esta visita teria ocorrido entre agosto e setembro, é isto? Final de agosto e início de setembro, por aí. De que ano? 2014. Perfeito. Essa visita foi combinada com quem? Com o Igor Pontes. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Dona Marisa combinaram algo com o senhor em relação a essa visita? Não. O senhor teve algum contato com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Nenhum. Com a Dona Marisa, o único contato que o senhor teve foi nessa data que o senhor a encontrou no apartamento? Perfeito. E o senhor, quando o Igor marcou com o senhor, ele informou que Dona Marisa estaria presente? Não informou. Quando o senhor encontrou Dona Marisa no apartamento, ela foi apresentada ao senhor em que condição? Nenhuma. Nem foi apresentada, ela cumprimentou a gente só. O senhor, no seu depoimento dado ao Ministério Público Federal, disse que tomou um susto. É correto isso, com a presença da Dona Marisa? Sim. Então, significa que o senhor não tinha a expectativa de encontrá-la nessa ocasião? Com certeza não. Porque, na sua visão, não havia relação entre esse apartamento e Dona Marisa? Não, na minha visão, tinha sido contratado pela OAS. Enfim. O senhor disse que, no seu depoimento ao Ministério Público também, que Dona Marisa não fez comentários em relação à obra. Procede isso? Procede, ela comentou muito da praia e da vista do apartamento só. Ela fez mais algum outro comentário? Que eu me lembre, não. O senhor esteve no apartamento quantas vezes ao todo? Além desta... Somente apenas nessa vez. Somente. E como é que o senhor fazia... Qual era a atuação do senhor nessa obra? Direta nenhuma. Mas eu faço mais a parte comercial financeira da empresa e visito quando eu sou solicitado. A gente tem um bom relacionamento aí com o Igor e com o Roberto. Então, na verdade, o senhor não sabia, o senhor não acompanhava diretamente esta obra no local? Não. Os elementos que o senhor tem, portanto, são apenas referências internas da empresa? Como assim? Não entendi a pergunta. O senhor não estava diretamente acompanhando, tocando esta obra? Tocando a obra, não. Acompanhando, sim. Sim, mas o senhor só foi ao local uma única vez. Então, quer dizer, a relação não era direta do senhor com esta obra.
Não, depende, doutor. Tocando a obra, não. Acompanhando, sim. Eu recebia relatórios semanais, fotos semanais. Todas as compras são assinadas e liberadas por mim, enfim. Todos os pagamentos são executados por mim, então... Estava efetivamente, sim, participando da obra. Quem é que fez os pagamentos para o senhor em relação a essa obra? A OAS. O senhor só recebeu pagamentos da OAS? Só. A quem o senhor dava satisfação em relação a esta obra? De cronograma, de tudo. O cliente, quem era o seu cliente? Mais o Igor. E o Igor era de que... Era vinculado a alguma empresa? Da OAS. O senhor, respondendo a perguntas do Ministério Público, o senhor disse que essa obra custou em torno de R$770 mil. É correto isso? Correto. Essas obras implicaram em melhorias a esse imóvel? Com certeza. Essas obras... Então, possivelmente, essas obras elevaram o valor deste imóvel. Sim. E o benefício disto é em favor do proprietário. Sim, acredito que sim. Depois dessa visita que o senhor fez no final de agosto, o senhor disse que o senhor não fez mais nenhuma visita. Não. Outras pessoas da Talento fizeram visitas ao imóvel? Após essa reunião? Isto. A Rose continuou, né, lá, porque a gente tinha o cronograma a concluir. E alguém relatou o senhor ter encontrado o ex-presidente Lula ou Dona Marisa nesse imóvel em outra oportunidade? Não. Como é que foi feita a entrega da obra? Normal. Nessa reunião a obra já estava praticamente, faltava só o elevador e pintura. Então a própria Rose fez ali foi fazendo pequenos checklists, acertinhos, detalhes e normal. Não teve um documento de entrega, uma reunião de entrega. Esse checklist foi feito com quem? Geralmente com a Marilza da OAS, que era a pessoa que ficava lá também direto com a Rose. Eram as duas que se comunicavam no dia a dia. Não foi feito com o ex-presidente Lula, nem com a sua esposa, Dona Marisa? Não. Nem por pessoas que falavam em nome deles? Não. O senhor, quando o senhor prestou depoimento ao Ministério Público Federal, o senhor disse que, na sua visão, o apartamento não era utilizado. É isto? O senhor confirma isso? Isso, confirmo. O senhor disse também, quando prestou depoimento ao Ministério Público Federal, que não ficou com a impressão de que o apartamento era de Dona Marisa e sua família. O senhor confirma isso? Olha, confirmo. O senhor chegou a ver o apartamento finalizado? Não, o senhor já disse que essa foi a única vez que o senhor esteve lá, né? Exato. Toda a documentação que foi elaborada em relação a essa obra, nota técnica, dentre outros documentos, quem é que constava como proprietário do imóvel? Como contratante da Talento, né? A OAS. Em algum documento, em alguma mensagem, em alguma correspondência, figurou o nome do ex-presidente Lula ou de Dona Marisa? Não.
Quando o projeto apresentado a Talento indicava a necessidade de um elevador no imóvel, foi esclarecido de onde que vinha essa necessidade? Quem é que estava solicitando isso? Não. Eu vou interromper pelo tamanho do